E aí, Ricardo? Sim, dá pra ver no meu. Certo. Vai ficar meio ruim, mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Lá no Google Classroom. Então, é só pra gente acompanhar aqui, tá certo? Bom, pessoal, à medida que for falando, vocês. Tá meio que embaçado. Deve ser a internet. Pronto, ok, vamos começar. Bom, a aula de hoje é uma continuidade da aula passada, certo? E aí a gente vai falar de alguns movimentos sociais específicos. Professor, qual foi o critério que o senhor utilizou para escolher alguns movimentos sociais? Eu acho que a importância deles, historicamente falando, e também a importância para a sociedade, né? Tem alguns movimentos sociais que a gente vai falar, que é o que eu pretendo falar nas próximas aulas, que tem uma importância fundamental para a nossa sociedade contemporânea, ou seja, nossa sociedade atual. E uma importância histórica, eu diria que é o MST, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu acredito que vocês em algum momento devem ter já ouvido falar a respeito do MST, né? Seja de maneira superficial, seja de maneira pejorativa, seja de maneira. Se tiver pausando o vídeo, vocês me falam, tá? Seja de maneira é, ruim, né? Negativa em relação ao movimento. Só para a gente lembrar, né, o que é um movimento social. Inclusive, até um autor de 1925 vai dizer, o Alan Turing, que o movimento social é tudo aquilo que, de forma organizada, coletivamente, vai buscar conquistar direitos e diminuir as chamadas desigualdades, né? E aí nada mais certo é que no Brasil a gente vive uma série de desigualdades sociais na nossa terra, né? É, Entre as desigualdades que a gente pode citar a desigualdade econômica, ricos e pobres, a gente pode citar desigualdades raciais, brancos e pretos, a gente pode citar desigualdade de gênero. O Forcicai está pedindo para deixar a live salva. Ah, Tem uma pessoa gravando essa live, eu espero que dê certo. Eu não estou conseguindo salvar a live no final, vamos ver. Então veja bem, desigualdade racial, né, como eu havia falado, desigualdade de gênero, homens e mulheres, né, homens sempre ganhando mais no trabalho do que as mulheres, e desigualdade de acesso à terra. A gente pode dizer que no caso do MST, né, o movimento ele tem por constituição o chamado problema agrário no Brasil. O que é que eu estou chamando de problema agrário no Brasil, pessoal? Eu estou chamando basicamente de uma concentração histórica de terras. E aí o que é que a gente pode definir como concentração histórica de terras? Concentração histórica de terras é basicamente a ideia de que poucas pessoas, o mínimo de pessoas, tem muita terra, enquanto a grande maioria, né, tem pouca terra ou terra nenhuma. E por que eu estou falando que essa é uma concentração histórica? Porque desde que o Brasil foi invadido lá pelos europeus e foi dividido os territórios lá nas capitanias hereditárias, a partir do ano de 1532, século XVI, e foi dada essas capitanias para a administração dos chamados donatários, e esses donatários ficaram responsáveis pela distribuição de terras que a gente chama na realidade de sesmarias, que essa concentração de terras existe, né? Foram doadas imensas concentrações, imensos quilômetros de terras, né?
hectares de terra para administração de poucas pessoas. E ao longo do tempo, a população brasileira foi aumentando, foram sendo, no caso das pessoas que vieram traficadas da África e passaram a trabalhar de forma compulsória, né, de forma escrava nessas terras, passaram a ser a mão de obra desses territórios e ao longo do tempo pessoas livres, mais pobres, indígenas também passaram a ser aqueles que não tinham território para poder chamar uma terra para poder chamar de sua, né? Então, desde lá, a gente pode dizer que havia aí uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas, né? E aí a gente só vai piorando essa situação, porque a gente tem as capitanias hereditárias, depois a gente tem a distribuição pelo governo de Portugal das chamadas sesmarias para pessoas que eram responsáveis pela prisão, pela escravização de índios, que eram os bandeirantes, por exemplo, os pecuaristas, depois a gente pode citar as grandes lavouras de açúcar, certo? Os engenhos de açúcar. A gente pode citar depois, já no século XIX, as fazendas de café. Inclusive no século XIX, pessoal, em 1850, esse é um dado importante que vocês devem anotar, foi promulgada a chamada Lei de Terras, né? A Lei de Terras foi a regulamentação da posse de terras no Brasil. E aí veja bem, antes de 1850 não havia nenhum tipo de legislação que pudesse dizer se a terra era de uma determinada pessoa ou não, tá? A partir desse momento, a partir da Lei de Terras, as terras só poderiam ser compradas, né, adquiridas. E isso facilitou muito com que muitos latifundiários, né, latifúndio é uma grande extensão de terra e o dono do latifúndio é chamado de latifundiário, né, ele pudesse, já que ele tinha posses, ele tinha dinheiro, ele pudesse registrar essas terras no nome dele. As pessoas mais pobres, que não tinham essas condições, acabaram continuando ficando sem terra. Porque antes disso, acontecia muito de muitas pessoas estarem numa terra que não pertencia a ninguém, que a gente chama de terras devolutas, e simplesmente se apossarem dessas terras e ali plantar, né? Evidentemente que isso acontecia mais quem já tinha muita terra, porque era mais fácil. A gente tem que pensar que o poder do dono de terra era muito grande dentro dos interiores do Brasil, né? Inclusive poder armado. Existia muita disputa por terra em relação a fronteiras de terra, sobretudo aqui no Nordeste. Então, a questão de terra no Brasil sempre foi uma questão de poder, de posse, né? De posse de poder. Então, a partir da Lei de Terras, em 1850, essas terras passam a ser regulamentadas e quem ganha o privilégio de adquirir cada vez mais terras é exatamente os grandes latifundiários. Por isso que eu falei, nesse segundo ponto, da violência por posse de terras, né? Porque ela sempre existiu em algum momento. Inclusive, atualmente, a gente pode falar que essa violência ainda existe, né? Sobretudo, a gente tem muitos dados aterrorizantes na região norte do Brasil, né? Em que grileiros são pessoas que invadem terras que não é de ninguém e passam a vender essas terras ou ocupar essas terras. Muitas vezes esses grileiros, né? Depois vocês podem pesquisar aí, esses grileiros, inclusive, começam a ocupar terras indígenas e fazem com que essas terras indígenas sejam vendidas e, sobretudo, desmatadas. E aí os indígenas reagem. E aí o que é que a gente tem? Um verdadeiro massacre, né? Nessas terras. Massacre, sobretudo, dos indígenas, que são a parte mais fraca dessa relação, né? E aí, veja bem, o conflito de terras e o conflito agrário passa a ser instalado no Brasil. Inclusive o MST, os líderes do MST, em muitos estados,
muitos deles já morreram devido a esses conflitos de terra. Portanto, qual é a grande causa que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra desejam? A reforma agrária, certo? Vamos lá, mais uma coisa para vocês anotarem no caderno. O que seria a reforma agrária? A reforma agrária, pessoal, ela é, na prática, uma tentativa de dividir as terras, tipo aqueles a concentração de terras na mão de poucas pessoas. É por isso que o MST luta, não apenas, mas sobretudo por isso, né? Tentar dar terra a quem não tem terra, né? Distribuir a terra daqueles que têm muito para aqueles que não têm, né? Tentar compensar a desigualdade. E aí nós temos esse dado aqui, que é isso que eu quero falar para vocês. Não sei se vocês estão vendo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Veja bem, esse é um dado de 2014. Vou somar um pouquinho. Um dado de 2014, tá? Veja bem, essa faixa aqui são as propriedades de minifundos e pequenas propriedades, certo? A grande maioria dos imóveis, certo? 90,7% dos imóveis ocupam apenas quase 30% da área do território brasileiro. Ou seja, muita gente ocupando pouquíssimo espaço, tá? Isso para vocês notarem. Já nessa lógica aqui, o quadro muda. Esse aqui são os imóveis, 2,3%. Pouca gente ocupando a maioria do território brasileiro, quase metade. Ou seja, pouquíssima gente é dona de mais, quase a metade da área agrícola no Brasil. Isso se chama concentração de terras. Isso é um problema atualíssimo, 2014. O professor quer dizer que desde as capitanias hereditárias isso acontece? Isso. Desde as capitanias hereditárias, não nesses dados, mas a ideia de concentração de terras acontece. Então, qual é a luta do MST? Fazer com que essa divisão aqui, ó, desigual, não aconteça mais, certo? E aí eu vou dizer para vocês daqui a pouco quais são os métodos de trabalho do MST, de luta social do MST, tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Posso passar para frente? Falem aí nos comentários. Dúvidas? Não, sim, vou passar para frente. Falem aí. Ninguém tá falando. Vamos lá. Falando um pouco do surgimento do MST com vocês, tá? Bom, o MST é um movimento social que ele vai surgir em 1984, de forma organizada, né? Um dos fundadores, que é o Stedley, João Pedro Stedley, ele vai dizer que antes de 1984 existia uma série de movimentos agrários no Brasil desde sempre. Na realidade, os movimentos agrários no Brasil existem desde que há um problema agrário no Brasil, tá bom, pessoal? Isso aí é claro. Só que esses movimentos, ao longo do tempo, eles nunca foram unificados, né? E aí a situação durante a ditadura militar no Brasil, de 64
a 85, ela foi se agravando nesse sentido. Várias lutas elas vão sendo sufocadas de maneira extremamente violentas. E o Stead ele vai dizer que o MST ele tem herdado basicamente a luta campesina, que aconteceu de maneira muito forte entre as décadas de 50 e década de 60. Inclusive as lutas campesinas que aconteciam no Nordeste do Brasil, elas foram acusadas pelos militares de serem comunistas, de quererem implantar o comunismo no Brasil. Inclusive elas foram massacradas depois que os militares entraram no poder em 1964. Eu falei ontem no grupo lá do Terceiro C que eu ia falar um pouco sobre 64 e é sobre isso, né? As lutas campesinas. Então veja bem, a partir desse momento, né, nós temos aí uma série de lutas que já eram existentes no Brasil, lutas históricas, sempre existiu. Na década de 50 e 60 houve essas lutas campesinas de forma mais organizada mesmo. Essas lutas campesinas organizadas pelas chamadas ligas camponesas, elas tinham um objetivo muito claro, que era a reforma agrária naquele período. Passado alguns anos, e em relação a vários movimentos que aconteciam durante a ditadura, né, e vários movimentos que estavam acontecendo no Brasil, em 1984 nós temos a organização, finalmente, de um movimento unificado para a luta por terras e reforma agrária. Esse movimento vai ser criado, né, num congresso, um encontro, na realidade, nacional, né, de movimentos por terra, lá em Cascavel, no Paraná. Né? E aí tem até essa frase dita pelo Stedley: todo mundo que tinha luta por terra se reuniu nesse congresso e foi criado o MST neste momento. E aí tem uma frase muito interessante que o Stedley vai dizer, que eu até coloquei aqui, que ele diz o seguinte: representou a fundação e a organização representou a fundação e a organização um movimento de camponeses sem terra, de caráter nacional, que iria se articular para lutar por terra e pela reforma agrária. Aí aconteceu o movimento sem terra, com a articulação dos diversos movimentos que estavam acontecendo de forma localizada, e foi então batizada de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. João Pedro Stedley, um dos fundadores do MST. Então foi isso. A partir de 1984, pegou-se os movimentos rurais que já existiam, espalhados pelo Brasil, e juntou-se, uniu-se, criou-se a partir daí o MST, com sede em vários estados no Brasil. E aí o MST, de 5 em 5 anos, eles fazem congressos para definir os rumos da luta, para avaliar e etc. Ou seja, vem gente do Brasil inteiro para um determinado lugar para poder realizar esse congresso. Tudo bem até aqui? Vamos lá. As principais reivindicações e as formas de atuação do MST. Primeira, terra e reforma agrária, que eu já falei para vocês, né? Terra para quem não tem terra e reforma agrária para quem tem terra demais e não usa, certo? Veja bem, uma informação importantíssima, né? Como se deseja o fim da desigualdade nesse momento, o MST também se considera um movimento que luta por uma sociedade mais justa e igualitária. E como é que eles agem? Aí eu vou pegar lá a palavra do Jonas, né? Que ele fala, é invasão. Eu diria que não é invasão. Invasão é um termo um tanto quanto pejorativo para falar da forma como o MST atua, né? A gente pode falar de ocupação de latifúndios, né? Então, como é que se funciona a ocupação, certo? Existem alguns tipos de ocupação. Existem as ocupações das margens das rodovias, para que as pessoas saibam que tem gente lutando por terra. Existem as ocupações
de instituições, né, sobretudo nas cidades, para que a luta agrária não se resuma apenas ao campo. Por exemplo, geralmente se ocupa muito o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é um órgão nacional responsável pela reforma agrária, né? E se ocupa basicamente as fazendas, né? Os latifúndios. E aí vocês podem me perguntar o seguinte: mas professor, quer dizer que os caras estão invadindo a propriedade de alguém, né? A propriedade de alguém que lutou, comprou, etc. Bom, primeiro que essa frase que eu acabei de falar é uma frase muito recorrente nos jornais, né? Os bichinhos estão perdendo a propriedade para os bandidos invasores. Calma. Estão perdendo a propriedade para os bandidos invasores. Calma, certo? Vamos pensar um pouco. Primeira coisa, certo? A metodologia de ocupação do MST tem como fundamento, eu até tenho isso no próximo slide, fundamento o uso social da terra, certo? Isso está na Constituição, viu pessoal? O uso social da terra diz que toda propriedade, né, deve cumprir o uso social. E um dos critérios do uso social da terra é aquela terra que não era produtiva, possibilitando o quê? Possibilitando que a gente tenha mais alimento na nossa mesa. Não sei se vocês sabem desse dado, mas o alimento que a gente consome, né, no Brasil não é produzido pelos grandes latifúndios. Os grandes latifúndios que produzem imensidões de alimentos, eles exportam para fora. Quem produz alimento para a gente comer são os minifúndios, os pequenos proprietários. Daí a importância dos assentamentos. O que é um assentamento, pessoal? Quando o MST conquista aquela terra, a gente diz que ele assentou aquela terra, o governo assentou aquela terra, possibilitou que as pessoas pudessem ter um local para viver e produzir, e trabalhar e produzir, certo? Então é nesse momento que se produz alimento e esse alimento chega nas nossas mesas. Eu não sei, eu posso estar falando besteira agora, eu não sei como é que está hoje, mas há uns anos atrás, o suco que a gente toma na escola, por exemplo, ele era advindo da agricultura familiar. Muito da agricultura familiar vem de assentamentos do MST. Só para a gente ter uma ideia de como esses alimentos chegam nas nossas casas, nas nossas mesas, tá? Além disso, o MST, tá dando para entender isso, pessoal? Isso é fundamental do MST, tá bom? Não podemos deixar de entender o MST sem essa consideração. Além disso, como eu já disse, fazem congressos. Dentro dos assentamentos, eles têm um programa educacional, então existem escolas dentro do MST que servem para conscientizar, servem para educar as crianças, alfabetizar quem não é alfabetizado, sobretudo, e fazem formações políticas também, para entender o que é a luta social. E além disso fazem marchas, né? As famosas marchas. Geralmente a ida para o Congresso é uma marcha, o fim do Congresso também cria uma marcha. Quando vocês veem em alguns momentos várias pessoas de bonés vermelhos, bandeiras vermelhas,
direitos. O Ricardo quer falar. Tá bom, quer fazer alguma pergunta? Ah, pode terminar de explicar o conteúdo. Só coisa rápida mesmo. Queria debater contigo sobre as ideias que eu penso e algumas anotações que eu fiz aqui sobre o MST. Tá bom, ok. Então vou. Então tu sai aí, que eu não sei sair, sei sair, sei sair. Tranquilo. Pronto, sai. Pronto, pessoal. Então, continuando. Quem quiser perguntar, pode fazer que nem o Ricardo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, as marchas servem para isso. E a simbologia do MST é muito pelo boné vermelho, né? São situações interessantes. E a bandeira. E também a organização social se faz muito pela arte, pela criação de músicas. Isso é muito comum dentro do movimento para, inclusive, alimentar o que eles chamam de identidade. O Forcecai, que eu não sei quem é, ele se caracteriza por ser um movimento estrutural, sim, estrutural, né? Porque é um movimento extremamente organizado, com sedes em vários estados, tá bom? Vamos lá. Tá, a gente está finalizando já. E aí eu coloquei essa imagem entre palavras e massacres. Para a gente comparar, por exemplo, algumas situações que ocorrem em relação à visão como as pessoas têm do MST. A grande mídia, pessoal, é preciso. Eu falei para vocês no início que no Brasil nós temos uma série de desigualdades. E uma dessas desigualdades é a desigualdade de informação. Né? Os grandes conglomerados midiáticos, eles detêm muito espaço na informação. O que é que eu estou chamando de conglomerados midiáticos? Por exemplo, a Globo, ela é dona de TV, rádio, jornal, internet e por aí vai. A Globo, por exemplo, tem sede no Brasil inteiro, nos vários interiores. Então, o que a Globo fala é assistido por milhares de pessoas. Certo? Então, há uma concentração também na informação e no que é verdade. E aí, geralmente, quando se passa alguma coisa sobre o MST, ela vem muito com esses termos. Só um minuto. Vem muito com esses termos, né? Por exemplo, MST invade fazenda, queima 6 carros e fere vigilante a foice em Eunápolis, tá? O termo invade é muito comum, é um veículo midiático de grande poder, exatamente. Forcicai, que eu não sei quem é, deve ser do Free Fire, né? O termo invade, como eu já até falei para o Jonas, ele é um termo muito pejorativo, né? Porque dá a entender que eles são bandidos, que eles estão tomando uma propriedade, e na realidade não é bem assim, né? É preciso refletir muito sobre essas condições. Professor, quer dizer que não tem exageros em certas situações? Dos dois lados, né? Dos dois lados sempre tem. E outra coisa, primeiro que é importante falar que o exagero é histórico, tá? A concentração de terras é histórica. E se não houver quem resista a essa concentração de terras, isso vai se reproduzindo e as desigualdades só tendem a aumentar, certo? Essa reflexão é muito importante para a gente falar, né? E aí, veja bem, à medida que nós temos possíveis exageros de um lado, a gente também pode pensar em possíveis exageros do outro, né? Como é o caso do massacre que aconteceu no dia 17 de abril em Eldorado dos Carajás. Eu vou ler só um trecho aqui para vocês entenderem. É o trecho de um pesquisador chamado Eric Nepomuceno, que está no artigo da professora Adelaide no livro O Brasil Republicano. Vou até mostrar aqui para vocês o livro, que é maravilhoso. O Brasil Republicano, que fala dos tempos atuais. Inclusive que eu dei uma lida para falar com vocês hoje.
17 de abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, no Pará. Quando, por volta de 5 da tarde, 155 policiais militares abriram fogo contra 2.500 trabalhadores sem terra que haviam bloqueado uma estrada. Quando soou a metralha, havia 19 mortos e 69 feridos. 3 deles morreram tempos depois em consequência dos tiros. O escritor afirma: tenho plena convicção de que ao menos 10 das 19 pessoas foram mortas a sangue frio. Foi como se não bastasse disparar contra alguém desarmado. Era preciso mais. Era preciso desafogar uma fúria descontrolada e estabelecer de uma vez e para sempre qual era a punição que iria além da morte. O primeiro a morrer foi um surdo. Não percebeu o que se passava e se pôs bem no meio dos soldados. O massacre do Eldorado dos Carajás transformou-se no símbolo da perversidade contra os sem-terras e seu movimento. Os alvos do massacre, atenção para isso, eram lavradores sem terras, militantes do MST, ou seja, agricultores, sobretudo. Os mortos eram pobres, muito pobres. Anos depois, impressiona o inventário dos padecimentos sobreviventes. Todos são mutilados para a vida, né? Ou seja, além dos mortos, ainda ficaram pessoas para sempre mutiladas nesse massacre do Eldorado dos Carajás, que inclusive é um massacre que vai motivar o movimento a se fortalecer para resistir cada vez mais. Doloroso, exatamente. Bom, é isso, certo? Vamos às dúvidas. Eu nem sei quanto tempo tem de live já. Talvez a gente tenha uns 7 minutinhos aí para dúvida antes que ela acabe. Vamos lá, as dúvidas, meu povo. Um coraçãozinho passando. Doloroso, é. E aí? Vamos lá, Ricardo, esse é o momento. Jonas, Lari, David entrou agora. Inclusive, viu, Ricardo, se já quiser finalizar, pode finalizar para não ficar um vídeo muito grande. Eu não cheguei no começo, mas ele surgiu em qual época? Pronto,